E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preparado para mais um dia de leitura diária? Feche os teus olhos e vamos iniciar com a oração. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, por tudo. Quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tua bondade, por tua misericórdia, pelo privilégio de te servir, Senhor. Obrigada. Pai, ser conosco nesse propósito que estamos, Senhor, realizando, lendo a Bíblia toda, o ano todo 2025, que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor repreenda todo o mal, Senhor, tudo aquilo que quer impedir, tira da nossa frente, do nosso caminho, faz de nós a sua vontade, nos ajuda e nos dê graça. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra, Senhor, durante a leitura da mesma. Nos ajude e nos dê graça, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em 2 Samuel, capítulo 6, 1 Crônicas, capítulo 13, Salmos 60, Atos 23. Prontos? 2 Samuel, capítulo 6, diz assim: a arca é levada para Jerusalém. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que apoiavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono sobre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca do Senhor. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gade. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a todos a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor deram 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Quando Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi lançado, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, e ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um, para sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos seus pés. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. 1 Crônicas 13. O retorno da arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo
E se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem reunir a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou, por isso apareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio de Sior, no Egito, até Lebo-amate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalã, que é Kiriat-Jearim em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem sustentado o seu trono entre os querubins, e a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Na casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor, diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cometas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter colocado a mão sobre a arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Ao invés disso, levou para a cidade de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou ali na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Salmos 60. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, o lírio da aliança, didático, poema epigráfico davídico, quando Davi combateu Aranaharim e Aranzobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no vale de Sal. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas, repara suas brechas, pois ameaças desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem destes um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem ama. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cedro, Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro as minhas sandálias. Sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Atos 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem que estavam perto de Paulo, para que lhe batesse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontremos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para fora. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma.
a conspiração para matar Paulo. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração e dirigiam-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus. Disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua mãe, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, se chamando um dos seus centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresente Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixe convencer, pois mais de 40 daqueles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhe o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Paulo é transferido para Cesareia. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia essa noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Os comandantes escreveram uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano, querendo saber por que o estavam acusando. Levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questão acerca de leis deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Tipáretre. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta do governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Amém? As nossas leituras diárias ficam por aqui. E amanhã estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.